Talvez você tenha acordado hoje com um nó na garganta, daqueles que nascem durante a noite e não se desfazem com o amanhecer. Talvez seus olhos tenham se aberto, mas o coração ainda esteja preso em um lugar de medo, de espera, de um quase desespero manso, que só quem já chorou calado entende, a pedidos que a gente faz sem voz, só com o pensamento tremendo e a alma de joelhos. Se este for o seu caso, saiba que você não chegou aqui por acaso. Esta é uma oração para os que precisam de um milagre urgente, para os que carregam uma dor que já não sabem mais como explicar, para os que estão lutando com todas as forças e mesmo assim sentem que as forças estão indo embora. Aqui não há julgamentos, só espaço para você respirar e se permitir sentir a presença de Deus, mesmo que só em suspiros, mesmo que só em lágrimas baixas. Enquanto essas palavras chegam até você, imagine como se o céu inteiro estivesse inclinando-se para perto, como se a própria eternidade decidisse fazer uma pausa só para ouvir o que o seu coração tenta dizer. Você não está sozinho, não importa o tamanho da espera, nem o peso do silêncio. Há um cuidado que te alcança agora e que vai te sustentar por dentro, onde mais dói. Então, se puder, permaneça comigo até o fim desta oração. Não porque eu te peço, mas porque talvez este seja o fio invisível que Deus escolheu para te puxar de volta para o lugar onde os milagres começam, dentro da sua fé, ainda que pequena, ainda que cansada, mas viva. Senhor, neste instante em que as primeiras luzes do dia mal tocaram as janelas, eu me achego com um coração que já acordou cansado e com olhos que ainda carregam o peso da noite mal dormida. O que eu te peço, talvez nem tenha mais força para ser dito em voz alta, mas o Senhor conhece o que mora por trás dos silêncios. Sabe o que pulsa por dentro, sabe onde dói, sabe o que tenho tentado segurar, mesmo quando tudo em mim já queria desistir. Tem dias, Pai, em que a fé parece um fio tão fino que a gente quase não consegue segurar. E é nesses dias, justamente nesses, que eu venho até ti, com as mãos abertas, sem disfarces, sem defesas. Eu sei, o Senhor não se assusta com a minha fraqueza, não se afasta das minhas lágrimas e não se cansa de mim, mesmo quando eu mesmo já me cansei. Por isso, hoje, eu só peço uma coisa: não me deixe soltar desse fio. Mesmo que minhas forças falhem, mesmo que minhas palavras tropecem, mesmo que minha esperança vacile, segura minha mão. Deus, caminha comigo nesse vale que parece tão longo, tão escuro, tão cheio de dúvidas. Eu não preciso enxergar o caminho todo. Eu só preciso sentir que o Senhor está aqui, agora, comigo. Sopra sobre mim um alívio que só o céu sabe dar. Acalma esse aperto no peito, essa ansiedade que não cabe, esse medo do amanhã que insiste em gritar dentro da minha mente. Faz com que, mesmo no meio dessa espera que parece interminável, eu consiga respirar fundo e acreditar que o Senhor ainda escreve histórias de milagres, até mesmo para quem já pensou que era tarde demais. E se, por acaso, eu esquecer o que é confiar, se a minha fé adormecer nas esquinas da preocupação, me desperta, Deus. Me chama de volta para perto, como quem acorda um filho com um toque suave. E diz baixinho: ainda estou aqui e não vou te deixar. E então, nesse instante em que meu peito se enche de confissões mudas, eu reconheço. Eu já duvidei tantas vezes. Já questionei se o Senhor me via, se os meus pedidos não estavam se perdendo em algum lugar entre o chão e o céu. Já me peguei olhando para o relógio da vida, achando que o tempo tinha passado para mim, que as portas tinham se fechado e que o milagre que eu tanto esperei talvez fosse apenas um sonho que eu precisava esquecer. Mas agora, aqui, diante da tua presença que me envolve como um abraço invisível, eu começo a entender
que nenhum tempo é perdido, quando vivemos sustentados pelas tuas mãos. O que parece demora é, na verdade, cuidado disfarçado. O que parece silêncio é só o Senhor respirando perto, esperando o momento certo de agir, com aquela precisão divina que transforma finais em recomeços. Eu me rendo de Deus, me rendo à tua vontade, mesmo quando ela é um caminho que eu ainda não entendo. Me ensina a esperar sem me amargurar, a confiar sem criar atalhos, a descansar, mesmo sem ver o resultado. Que meu coração saiba que, mesmo quando os olhos não enxergam, o Senhor está trabalhando, abrindo caminhos onde só existem muros, acendendo luzes onde só havia sombra. E enquanto o dia começa a nascer, enquanto a cidade lá fora desperta, eu te peço, não deixe que a pressa me roube a esperança. Que cada minuto de hoje seja um degrau para o meu milagre. Mesmo que eu só perceba depois, sustenta minha fé, como quem segura uma vela acesa em meio ao vento. E se o desânimo tentar me visitar de novo, que eu me lembre, com toda a força da alma, que um Deus que move o céu também sabe mover as circunstâncias da vida de quem crê, mesmo quando tudo parece imóvel. E no meio desse clamor silencioso que brota do fundo da minha alma, eu me dou conta de quantas vezes tentei resolver tudo com as minhas próprias forças, como se as minhas mãos frágeis pudessem construir o que só o teu poder é capaz de realizar. Já me perdi em planejamentos apressados, já me afoguei em ansiedade, já transformei o medo em rotina e o cansaço em companhia constante. Mas agora, aqui, nesta oração que te alcança como um sussurro urgente, eu escolho parar. Escolho respirar fundo e entregar de verdade. Eu sei, Deus, que os teus pensamentos são mais altos que os meus e que a tua maneira de agir é sempre surpreendente. Por isso, mesmo sem entender todos os porquês, eu levanto minhas mãos invisíveis e te ofereço o que tenho, a minha fé trêmula, a minha esperança remendada e esse desejo profundo de ver um milagre acontecer. Um milagre que venha não apenas para mudar as circunstâncias, mas para transformar também o meu coração, para que ele seja mais grato, mais manso, mais confiante. Enquanto essa oração sobe, eu sinto que o céu me escuta, não com pressa, mas com aquele cuidado de quem ouve cada palavra, cada lágrima, cada silêncio entre as frases. E se for da tua vontade, que o impossível aconteça ainda hoje, que a porta que parecia trancada se abra com leveza, como uma folha ao vento. Mas, se for preciso esperar um pouco mais, que eu espere com a certeza de que o Senhor nunca se atrasa. Deus, visita agora os lugares da minha vida que eu não consigo alcançar. Toca nas áreas que eu não posso consertar. Refaz caminhos, endireita o que ficou torto. Sopra a vida onde só resta poeira. Que esse dia comece com o teu toque invisível, rearranjando o que eu já tinha dado como perdido e escrevendo uma história nova, mesmo que ela ainda esteja só nas entrelinhas. E se por acaso a dúvida voltar ao meu pensamento, que eu me lembre de tudo o que o Senhor já fez por mim até aqui, que eu recorde dos livramentos silenciosos, das bênçãos inesperadas, dos milagres que eu nem percebi na hora, mas que hoje reconheço com os olhos da fé. E neste instante, em que meu coração repousa entre o desejo de ver o milagre e o temor de que ele não venha, eu escolho confiar, escolho te entregar cada detalhe, até aqueles que só eu conheço, aqueles que escondi até de mim, as dores pequenas, os medos disfarçados, as batalhas que ninguém vê. Eu coloco tudo nas tuas mãos, como quem entrega não só o pedido, mas também o controle, o tempo e o resultado. Senhor, eu sei que o teu agir é discreto, que muitas vezes a tua resposta vem embrulhada em silêncio, em demora, em caminhos que parecem desviados, mas que no fundo são atalhos da tua graça. Por isso,
Mesmo que hoje eu não veja o que espero, que eu sinta, pelo menos, o teu cuidado me envolvendo, como um abraço que aquece no frio da espera, que eu perceba sinais pequenos, detalhes que me lembrem que o céu ainda está trabalhando por mim, e enquanto essa oração segue, como um fio invisível entre o meu peito e o teu coração, eu te peço, aumenta em mim a capacidade de acreditar. Dá-me olhos de fé para enxergar além do que os olhos naturais mostram. Dá-me ouvidos atentos para ouvir até os sussurros da tua presença no meio do barulho das minhas preocupações. Que eu saiba distinguir entre o que é medo e o que é teu chamado à confiança. Se for preciso, quebra as correntes internas que me prendem ao desânimo. Desfaça as paredes que eu mesmo levantei por medo de sofrer de novo. Ensina-me, Deus, a esperar com esperança viva, com aquela certeza que nasce não das circunstâncias, mas da convicção de que o Senhor continua sendo o Deus dos impossíveis e que, antes mesmo do milagre acontecer, o primeiro milagre já comece dentro de mim, o milagre de um coração em paz, de uma fé restaurada, de uma esperança que floresce, mesmo em terreno seco. E agora, enquanto esta oração encontra o seu repouso, eu sinto que algo dentro de nós também silencia, mas não de ausência, e sim de presença, como se o céu, depois de ouvir cada palavra, permanecesse aqui, pairando, ficando, como aquela luz suave que entra pela fresta da janela antes mesmo do sol nascer. O tipo de luz que não grita, mas que transforma o ambiente só por existir. Que o que foi dito, e até o que ficou em silêncio, continue reverberando no seu peito ao longo deste dia. Que cada passo, cada pensamento, cada suspiro, carregue a lembrança de que você não está caminhando sozinho. Há um cuidado invisível, há uma resposta em construção, há um milagre, talvez já começando, mesmo que os olhos ainda não consigam perceber. E se, em algum momento, o medo tentar voltar, se a dúvida quiser fazer morada de novo, que você se lembre deste instante, desse fio de oração que agora te acompanha, como um perfume, leve, como um abraço que a alma reconhece. Permita-se respirar fundo, olhar para o céu e dizer baixinho: eu confio, mesmo quando não vejo. Se esta oração tocou o seu coração, se ela acendeu alguma esperança adormecida, compartilhe com alguém que também precise de um sopro de fé. Deixe seu comentário, conte o que você carrega no peito e inscreva-se para continuar recebendo esses momentos de oração. E que, por onde você for hoje, uma certeza: caminhe com você. Milagres têm um tempo, mas o amor de Deus tem permanência eterna.